Você tem uma ideia? Um sonho? Esse é o canal de estudos de teatro, meu nome é Marilis, e se você tem um sonho, uma ideia, você tem que pensar o que você precisa fazer para conquistar esse sonho, como que deve ser suas atitudes, como que você tem que agir. A sua área é como você vai dar de si para a humanidade, e você ajuda a humanidade a avançar ou a permanecer atrasada. Você precisa saber quais são seus verdadeiros sonhos, o que você quer da vida, e para isso precisa de muito autoconhecimento. O sonho que você persegue tem que ter uma estrutura muito bem elaborada, ele tem que ter um propósito. Você quer ser famoso, mas para quê? Para ser mais fresco do que você já é? Para você continuar pisando ou conseguir uma ferramenta para pisar nas pessoas? Para ter poder acima das pessoas? Porque se é para isso que você quer, para massagear o seu ego e não dar nada em troca, vai ser muito difícil você ser famoso porque você não tem o que precisa. Você tem que entender o comportamento dos outros seres humanos, você tem que entender que a sua área ela é muito complexa, muito densa, e você tem que entender que o que você precisa é ser o melhor profissional da área, não só pensar em ser famoso. Pensa em ser aquele profissional que todo mundo quer trabalhar junto, que resolve os problemas, que conversa com todo mundo, tem facilidade de comunicação, tem facilidade de resolver falta de comunicação, de resolver imprevisto, de ajudar as outras pessoas, de enxergar as outras pessoas. Você tem que focar em ser o melhor profissional da área que já existiu. O resto é só uma ilusão. Você trabalha muito na área das artes e você precisa saber o seu potencial, o que você consegue fazer. A sua existência, ela tem consequências no futuro. Então, os frutos do seu comportamento, eles precisam ser bons. Se você quer só ser famoso, você vai se igualar a mentes superficiais. E superficialidade na arte é absolutamente inútil. Você tem que pensar em quem você é em essência. Ser superficial não agrega nada de bom para você. Seu trabalho não é denso. E você vai fazer parte dessas pessoas desesperadas para terem o ego massageado e não darem nada, mas não dão nada em troca. As pessoas que se tornam famosas sem ser por mérito próprio, é por causa de outra pessoa, não sei o que elas fizeram, elas não preenchem a lacuna que fica quando grandes artistas morrem ou simplesmente saem da área. E isso empobrece a área das artes cada vez mais. Você vê no cinema, você vê em roteiro, você vê em história, em livro, você vê na música principalmente agora. As pessoas que fazem um trabalho superficial, elas não são consideradas artistas, porque você é segundo a sua obra, o que você faz, a qualidade do seu trabalho. Se você não tem qualidade de trabalho, você vai precisar agora focar em informação e ter cérebro para entrar na área. O que você vê na mídia é estímulo de produções absolutamente pobres. Produções de arte servem para elevar a população, mas estão fazendo o contrário. Estão cada vez diminuindo, isso há muitos anos, diminuindo o conteúdo das produções artísticas. As pessoas elas estão voltando numa animalidade que parece mais um retrocesso na evolução do que um caminho em direção à evolução em si. Músicas, por exemplo, funk, carioca, que a gente tem agora muita, elas só ficam martelando no cérebro das pessoas o vício em cima do campo sexual. Você não vê, por exemplo, um animal, um leão, um cachorro, indo no psicólogo porque ele está viciado em sexo. Ele faz o ato e ele parte para frente com a vida dele, ele continua vivendo, ele não fica só pensando naquilo. Quanto mais animalizado um ser humano é, mais afastado ele está de estimular a sua própria intelectualidade. Ele só se estimula a ser um animal. Isso porque animais são mais inteligentes que alguns seres humanos, pelo que eu já vi. Então, existe a arte, que é uma desculpa para as pessoas retrocederem na evolução humana, o que faz o nosso país ser absolutamente zoado a nível global.
E pobreza não é desculpa, você sabia disso? Porque, por exemplo, se você vai no Quênia, as pessoas elas têm uma alta formação cultural. Eu não sei como, mas seria legal viajar para ir para lá. O que acontece? Lá, a pobreza não é desculpa para você não ter cultura, para você não ter uma mente miserável. Porque até formação em música clássica, os músicos de lá têm. Sendo que os músicos, por exemplo, funkeiros daqui do Brasil, eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é letra, mal sabem ler e escrever, eles não sabem nem se comunicar direito. Então, não se apressem em ser famosos. Tenham pressa em adquirir conteúdo. Ser só famoso não adianta se você vai fazer uma arte de merda, parece que é o que vende aqui nesse país. Tenham pressa em estudar bastante, em ler bastante, em ter conteúdo. Não durmam no meio da sua leitura. Me procurem aqui para saber o que é conteúdo de fato em relação às artes, em relação a teatro, o que eu aprendi na minha universidade, que livros são bons de ler, que textos. É nisso que você tem que ter pressa, em ser foda, em saber se expressar. Na arte você precisa, por exemplo, aprender a observar as pessoas, a fazer do ser humano o seu instrumento de pesquisa. Por exemplo, as pessoas que estão andando nas ruas, as pessoas que estão pegando o metrô com você, o ônibus, que estão esperando nas filas com você, as pessoas que te atendem nos lugares. Elas têm uma história. O corpo delas é praticamente uma televisão viva de uma história que elas carregam, de todo o comportamento que elas têm, das suas vivências, e a gente precisa perceber isso. Atores e pintores têm que ter os olhos afiadíssimos para o comportamento humano, para como o ser humano é na sua forma e essência. Não olhe para o espelho para atuar. Você tem que olhar para os outros seres humanos, você tem que ler bastante para ter experiência no campo das emoções, no campo da sua intelectualidade. Pensa, por exemplo, na sua pesquisa, como que pessoas iguais ao seu personagem lidam diante das mesmas situações que o seu personagem. Não é para copiar o comportamento, é para você ter uma noção, uma base. É bem óbvio que você não tem todas as ideias de atuação dentro de você. Ninguém é tão bom assim. Você teria que morar em todos os cantos do planeta e ter várias experiências diferentes. É por isso que a gente lê bastante, que a gente observa outras pessoas que estão tendo essas experiências. A sua atuação, ela vem da sua experiência pessoal, mas também vem em observar, em pesquisar os outros seres humanos. Então, trabalhe muito com seu parceiro de cena, pesquisar coisas novas, coisas que estão fora de vocês para você colocar dentro da cena. Tem muita coisa para analisar cada ensaio da cena e cada ação do seu personagem. A gente não entende o porquê de cada ação de todos os seres humanos porque a gente não entende o contexto que eles estão localizados. Então pensa nisso para o seu personagem. Qual que foi a história dele? Quais que são os lugares que ele vai? Como é o clima? Como que são as pessoas que ele está em volta e como ele se comporta com todas elas. O seu personagem também carrega uma história inteira. Sabe aquilo que você não conta nem para Deus? Está dentro do seu personagem também e você vai ter que mostrar para a plateia. Então a prática da pesquisa é essencial para o trabalho do ator, mas também para todas as outras pessoas do universo que deveriam prestar mais atenção umas nas outras. Se você não pesquisa, se você não lê, se você não observa, você não tem o que agregar dentro de você para você poder experimentar no seu corpo, no corpo do personagem, e você não faz o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Lembrem de se inscrever nesse canal, curtam esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!